do 0 aos 100 veículos. Isso, é isso que eu queria saber. 0 ao 100 foi muito difícil. Quanto tempo do 0 ao 100? Do 0 ao 100, a gente demorou 3 anos. Uau! 3 anos, vamos dizer, do período de validação, de desenvolvimento e construção. E aí, João, não sei se você lembra, mas com 100 carros, talvez um pouco mais, em 2020 veio a pandemia. Sim. E aí a nossa receita caiu 95% em um mês. Uau. A gente tinha um business de mobilidade. E todo mundo devolveu o carro? Não, todo mundo devolveu, parou de alugar. A gente tinha um business de mobilidade com ninguém saindo na rua, precisando de crédito, um negócio que ainda não dava dinheiro, né? Não gerava lucro. 3 anos só queimando caixa. Só queimando caixa. E aí, quando a gente está começando a crescer, começando a ter acesso a crédito, vem uma pandemia que a gente não contava e faz com que a nossa receita caísse 95% no mês. Então eu lembro como se fosse ontem, dia 13 de março de 2020, eu discutindo com meu sócio como que a gente ia postergar fornecedor e devolver os veículos. E foi um período complexo, mas teve 2 coisas muito legais, também de forma super rápida. Primeiro, a gente fez uma campanha para médicos. Então a gente falou, dados que os carros já estão parados, vamos entregar para quem precisa. E a gente fez uma campanha onde os médicos, enfermeiros e assim por diante... Quem podia sair de casa, quem tinha que atender a população. Exatamente, quem tinha que atender e muitas vezes entrava num ônibus e as pessoas olhavam meio torto, a gente disponibilizou o carro de graça para esse pessoal. Isso só para que fique claro, vocês quebraram praticamente. Praticamente. E você não tinha nenhum outro fund além daquele 800 mil inicial? Inicial não. Logo na sequência, na verdade logo antes, a gente captou dinheiro com o investidor sim. Então você tinha uma outra rodada anterior. A gente fez uma rodada com um fundo de Venture Capital chamado Domo. Domo, tá. Isso então foi Anjos, depois a Domo. Depois de quanto tempo dos Anjos? Nesses 3 anos, né? Isso, uns 2 anos depois. 2 anos depois você fez uma rodada pré-seed, talvez. Exatamente. Né? Logo inicial. Captamos 2 milhões de reais. 2 milhões de reais, uma rodada pré-seed. E aí esse dinheiro ajudou. Mas ainda assim... Foi muito complexo no momento que chegou a pandemia, que você reduziu 95% e quase quebrou, ainda com que você tenha recebido esse dinheiro. Perfeito, foi. Foi porque, de novo, a gente postergou o fornecedor, a gente fez o que dava, mas a verdade é que se continuasse um lockdown total, talvez a gente não estaria aqui. Tá. O que no final aconteceu na pandemia, né? E é um pouco daquele aprendizado também de fazer do limão uma limonada. Num primeiro momento a gente desesperou, depois a gente percebeu que qualquer outra solução de mobilidade, seja Localiza, seja Uber, seja metrô, você interage com outras pessoas. A Turbi era a única solução de mobilidade que não tinha nenhuma interação humana. Então a gente viu na pandemia, de alguma forma, uma certa oportunidade. Porque a gente falou, olha, você vai sair de casa. No meu sistema, você faz tudo pelo aplicativo, você não interage com ninguém. A porta abre automaticamente, você devolve, não tem ninguém para fiscalizar o carro. Se você for numa locadora ou andar de Uber, você vai interagir e naquele momento, obviamente, todo mundo preocupado em pegar Covid. Então, logo depois de uns 60 dias que a receita caiu, a receita começou a crescer de novo. Mas naquela persona, com médicos? Não. O cliente mais tradicional, que depois de algum tempo começou a sair de casa, obviamente ainda num ritmo menor, ele começou a ver na Turbi uma solução segura de mobilidade. Tá. Então mudou-se um pouco as personas. De novo, a receita não voltou para o que era antes naquela velocidade, mas a gente começou a ver que a gente tinha um diferencial competitivo naquele ambiente de pandemia. E a questão era comunicar corretamente que você tinha esse diferencial e que você poderia ajudar, porque também se você não ficasse mudasse a comunicação, e aí vem a lição, né? Uma lição que muitos empresários ficam presos a um modelo, isso aqui. Você entendeu que precisava pivotar, mudar, e foi testar nos médicos, também funcionou, mas você viu outro modelo. Exatamente. E aí a coisa voltou a crescer. Então você quase chega a pensar em fechar o negócio? Quase. Quase. É que o empreendedor é bastante resiliente. Enfim, mas esse talvez tenha sido o momento mais complexo. E o que fez você não fechar? Reinvestimentos que você tinha recebido, sua família, seu sócio. Olha, por que você não fechou? Porque, meu amigo, imagina o peso, né, e a responsabilidade.
Eu acho que era um pouco... Só licença, Vai rapidinho, lá. porque tem hora que você, principalmente que veio da iniciativa de ter trabalhado em Goldman, BTG, você olha e diz assim, cara, eu tenho algo garantido ali pelo Sim. meu conhecimento, é o momento do struggle, né? Eu vou agora buscar um emprego de novo. Perfeito. Vou largar esse negócio aqui. Eu diria assim, primeiro, por mais que a gente passou aquele momento de desânimo e eu e meu sócio, a gente conversando bastante, primeiro que a gente tinha um sonho grande, assim, a gente via o diferencial competitivo do nosso negócio de forma muito clara. E a gente olhava para as grandes locadoras e sonhava em chegar lá. E é engraçado, né? Nessa época o nosso sonho era ter 1.000 carros. Né? Hoje, de novo, hoje a gente está chegando nos 10 mil carros. 10 mil carros. 10 mil turma, carros. Você está falando de 10 mil carros. Ele está contando a história de quando chegou quase a 100 carros. 100 carros, tendo um sonho para chegar em 1.000. Mas, de novo, eu acho que o primeiro era o sonho, mas sem dúvida nenhuma, a ideia de ter que voltar para os investidores e falar que eles perderam dinheiro, a ideia de ter que demitir os funcionários que acreditaram, né, no nosso sonho, no nosso projeto. Era uma estrutura grande já? Não, devia ser uma estrutura na época de umas 30 pessoas. Não era pequena, mas muito diferente da estrutura de hoje. E, de novo, esses momentos de reflexão são importantes. De novo, eu sempre falo com o empreendedor, não é que você nunca vai fechar seu negócio. Às vezes tem negócios que não dão certo e não criam um diferencial competitivo ou um ambiente complexo. Isso faz parte da vida. Não é resiliente ao ponto de segurar a onda, né? E Exatamente. acha que aquilo é o fim do mundo e acabou mesmo, e acabou. E se você pensar que acabou, acabou mesmo. No teu caso, você lutou contra esse tema. Lutei. E eu falei, eu já tinha montado um negócio antes que não deu certo, então não via nenhuma vergonha nisso, mas a gente acreditava muito no produto e, de novo, com bastante resiliência, continuamos. E depois disso, começamos a crescer muito rapidamente. Então, a gente está falando já de 2022. Isso, aí 2021. 2022, a gente bateu a gente saiu ali de novo, 100, 200, 300 carros. A gente foi para praticamente 2.500 carros em 2 anos e meio.